Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Então tá, vamos lá então, gente. Então vocês desculpem aí, mas a gente conta com a boa vontade de vocês, para a gente poder ir acertando. No futuro a gente vai pegando mão aí dessa experiência. Então eu vou falar para vocês, né? Hoje nós vamos fazer então esse seminário, que é um seminário de leitura de Lacan. A ideia dessa leitura de Lacan é apresentar uma visão geral dos grandes conceitos da psicanálise. Nós temos o famoso seminário 11 do Lacan, que ele fala dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, esse aqui, seminário que foi publicado enquanto o Lacan estava vivo ainda, de 1964, e é o primeiro seminário que Lacan vai dar fora de Santana, fora do ambiente clínico. Ele vai dar na Escola Normal Superior, na Rua da Uni, que é um lugar muito nobre da vida intelectual francesa, parisiense. Ele vem a convite de Althusser, e justamente enquanto nos seminários precedentes ele era um seminário de leitura direta do texto de Freud, aqui ele vai tratar de uma perspectiva mais estritamente conceitual. Eu vou falar dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. O nosso objetivo aqui vai ser pegar esse seminário 11, a gente vai atravessar o seminário 11, mas com essa ideia de que esse seminário vai ser o nosso fio condutor, nosso fio vermelho, que vai atravessar a nossa discussão. Porque a ideia é que a gente possa cobrir vários conceitos importantes da psicanálise. Não só apenas os 4 conceitos fundamentais, que Lacan coloca como inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, mas nós vamos ver também a fantasia, vamos ver o desejo, vamos ver a questão do complexo de Édipo e a questão fálica, vamos ver a segunda tópica, o eu, o supereu, o isso. Então, a proposta geral é que ao longo desse ano, a partir desse seminário de leitura de Lacan, mais apoiados na leitura do Freud, a gente possa ter uma abordagem sistemática, a mais consistente possível, dos principais conceitos que fundam a psicanálise. A gente vive um momento especial, nós estamos atravessando um momento único na história, talvez, da humanidade, pelo menos recentemente na história da humanidade, que nós atravessamos uma pandemia de um vírus que se disseminou rapidamente pelo mundo. E o motivo mesmo da gente estar fazendo essa live hoje não estava previsto, surge por essa urgência da vida, que foi essa situação. Isso certamente está mexendo com todos nós e mexendo com toda a sociedade, com toda a cultura. E aí eu pensei de fazer o nosso encontro de hoje da seguinte maneira. Para os que estiveram presentes da primeira vez, é o segundo encontro desse seminário. O outro aconteceu há 15 dias atrás. Esse seminário ocorre sempre na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês. Então, há 15 dias atrás nós começamos, mas como provavelmente hoje nós vamos ter pessoas que não estavam presentes, e a gente gostaria de incluir a todos nessa nossa conversa, eu vou fazer uma espécie de uma reintrodução da questão dos conceitos fundamentais da psicanálise, mas por uma outra via, diferente daquela dos que estavam aqui, ou que estavam presentes no seminário há 15 dias, mas que vai permitir introduzir, a partir desse fio do tempo, os temas que eu gostaria de tratar com vocês ao longo do ano. Nós estávamos falando, então, que a gente atravessa esse momento
dessa pandemia, dessa situação angustiante, que nós não sabemos direito o que está acontecendo, muito menos como é que isso vai se desdobrar, uma apreensão, aquele mundo totalmente esquadrinhado que nós tínhamos, ele ficou abalado, né? A gente perde um pouco aquela referência habitual das nossas vidas, e tudo graças a uma epidemia. Então eu gostaria de começar por algumas noções, ou por alguns termos, algumas ideias que estiveram muito presentes na história da psicanálise, que pontuam a história da psicanálise e que vão nos permitir ter uma porta de entrada para os conceitos fundamentais da psicanálise. E hoje eu gostaria de começar por onde Lacan começa o seu seminário 11, que é o conceito de inconsciente, nas suas relações daquilo que tem a ver com daquele sujeito particular, mas também da inserção desse sujeito no laço social. É interessante lembrar que quando Lacan fala, em alguns momentos do seu ensino, alguns momentos do seu trabalho conceitual, intelectual, debruçado numa leitura sistemática, mas também transgressiva da obra do Freud, Lacan vai lembrar um episódio que Jung teria contado para ele, Lacan. Não se tem registro concreto desse episódio, mas ele é muito famoso. Quando Freud atravessa o Atlântico para vir para a América, em companhia de Jung e de Ferenczi, para participar das famosas conferências de Clark, na Universidade de Clark, nos Estados Unidos. Eles estão os três conversando no barco, e Jung teria relatado a Lacan que nessa travessia Freud teria dito para os seus amigos, né, para Jung e Ferenczi, a respeito dos americanos que iriam recebê-lo em alguns dias. Ele dizia assim: eles mal sabem que eu estou indo levar-lhes a peste. É muito interessante que essa referência da peste seja tão central, assim, tem um marco simbólico tão forte na maneira como Lacan fala da chegada da psicanálise nos Estados Unidos. Porque se a gente leva essa metáfora da peste às últimas consequências, e que tem a ver com um pensamento que talvez possa estar acontecendo conosco também, essa peste, ela tem essa propriedade de se disseminar muito rapidamente, de uma maneira muito controlável, e também tem esse caráter mortal. Interessante que tenha sido essa metáfora. Essa revolução que Freud pensa que vai trazer no ambiente cultural, clínico, psicanalítico, médico, em particular nos Estados Unidos, que está chegando lá para trazer a peste, tem uma figura da morte inútil. Essa figura que se dissemina rápido e que transforma tudo. Então é muito interessante que já nesse começo dos anos 10, quando ocorre essa viagem do Freud para os Estados Unidos, a novidade renovadora, não apenas novidade, mas aquilo que renova da psicanálise, está marcado de uma conotação mortífera. É uma vida nova que começa com algo que se dissemina mortalmente naquele ambiente. É claro que a gente pode discutir se essa peste continuou tendo a sua virulência, como Freud imaginava que teria nos Estados Unidos, no mundo. Muito da obra de Lacan se orienta justamente nesse esforço de trazer novamente para a psicanálise essa força, esse potencial transformador, disruptivo, mortífero nesse sentido dessa renovação, né, de matar o morto, de matar
as estruturas sedimentadas, e é com essa imagem que Lacan apresenta a psicanálise a partir de Freud. É uma morte que traz vida. Mas tem a noção que, na verdade, eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês, e que tem a ver muito com esse momento que nós estamos vivendo, é uma noção que Freud debate de uma maneira muito sistemática. Ele tem bem presente, ele conhece bem o autor, e que ele vai fazer um elemento importante da sua obra, a partir do debate com esse autor, e dessa noção que eu vou falar para vocês agora, que tem a ver com a ideia da epidemia, que tem a ver com a ideia da peste, que é a noção de contágio. Freud desenvolve de uma maneira sistemática a ideia de contágio, como você sabe, em Análise do Eu, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Texto decisivo, importante na história da psicanálise, publicado em 1921, e que convém a gente retomar aqui como uma espécie de introdução à questão dos conceitos fundamentais da psicanálise. E eu gostaria de explorar aqui o paralelo que tem, ou a tensão que existe entre o inconsciente freudiano e a introdução que Lacan, ou a reintrodução que Lacan faz da noção de sujeito apoiado inicialmente de uma maneira muito forte no inconsciente descrito por Freud. Psicologia das Massas é um texto que vem num contexto teórico, num contexto da obra freudiana, que se situa logo após uma revolução freudiana que a gente está comemorando nesse ano, seu centenário. 100 anos de Para Além do Princípio do Prazer. A introdução da pulsão de morte, a introdução do novo dualismo pulsional. Até então, Freud achava que a mente, o inconsciente, funcionava basicamente segundo um princípio hedonista. Ele vai descrever como princípio do prazer, que tem essas duas características principais. Tem um fundamento, que é de evitar o desprazer e, na medida do possível, desfrutar do prazer. No fundo, o que Lacan, ao ler esse primeiro dualismo freudiano, que seria então essa tendência do psiquismo humano de evitar para si os prazeres excessivos e de, ao mesmo tempo, buscar satisfações eróticas, essa tensão, esse conflito interno do sujeito entre desfrutar da sexualidade e proteger a vida, isso vai se transformar radicalmente no pensamento de Freud e vai tomar uma consistência teórica em 1920, quando ele publica Para Além do Princípio do Prazer, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês imaginam então o ambiente vienense, onde estava Freud, né? Uma espécie de capital cultural do mundo, totalmente devastada pelos horrores da guerra. E nesse momento, Freud traz essa ideia de que, recuperando algo que já estava embutido, a gente viu os que estavam presentes aí no seminário passado, desde o início da sua obra, quando ele escreve, por exemplo, em 1895, um projeto para uma psicologia científica, que ele nunca publica, já havia essa ideia de que havia um princípio fundamental no funcionamento do psiquismo humano, do substrato neurológico do funcionamento desse psiquismo, que é um princípio de inércia neurônica.
toda a quantidade que chega ao sistema nervoso deve ser descarregada totalmente. Essa seria a tendência fundamental, descarregar até o zero. Qualquer quantidade que chega no neurônio deve ser totalmente evacuada. Ela só se mantém no sistema a contragosto, ela se mantém para que o sistema continue funcionando. Então tem já uma tensão inicial, já desde o projeto. Uma tendência fundamental de levar toda a excitação à sua total evacuação e a necessidade de manter circulante, em oposição a esse princípio fundamental, algo que manterá o sistema funcionante, vivo. Então, um conflito que já está presente desde o projeto, uma tendência de ir até as últimas consequências, de evacuar a excitação até o final, e a tendência de guardar um pouco, suportando a dificuldade da vida para poder mantê-la. Ora, isso tudo muda em 1920 e Psicologia das Massas faz parte de um projeto de Freud pós Além do Princípio do Prazer, que visa reler toda a sua teoria à luz do novo dualismo pulsional. Uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Eros e Thanatos. E um dos elementos fundamentais que precisam ser lidos ou relidos à luz dessa inovação teórica é a noção de eu. O que funciona como eu? O eu é uma unidade individual? Como se dá, então, o novo dualismo pulsional no campo do eu, nesse novo espectro, nesse novo parâmetro teórico? Então, nesse período, vão aparecer vários textos, mas tem dois fundamentais: Psicologia das Massas e Análise do Eu, e logo em seguida, o eu e o isso. Esses dois textos vão abordar a noção de Ich, do eu freudiano, sob novas luzes que vão deixar mais clara a radicalidade da proposta freudiana. Em Psicologia das Massas, você sabe, trata-se fundamentalmente de um estudo sobre o amor. É uma espécie de banquete de Freud. Um estudo sobre o amor, um estudo sobre a hipnose, em primeiro lugar. Freud vai dizer, então, que, em última instância, o ponto de partida que ele tem na sua obra, o trabalho com as histéricas e o emprego da hipnose nesse contexto, ele é explicável basicamente por uma experiência de amor, uma experiência amorosa que é reeditada no campo da transferência. Então, Freud vai dizer que a figura do hipnotizador tem, para o hipnotizado, um poder de arrebatamento, de idealização, de solução, de amor tão sem limites, que ocorre uma transformação do campo do eu. É como se aquele eu permitisse ser totalmente fundido e conectado, mobilizado pelo campo do outro. E é nesse sentido que Freud vai dizer, vai explicar a hipnose com a famosa fórmula: a hipnose é um efeito de massa A2. A hipnose é um efeito de massa A2. E a partir daí que ele vai estudar, então, é por que e como se dá o efeito de massa. Um dos interlocutores mais importantes do Freud nesse texto, né, do
Psicologia das Massas e Análise do Eu, é Gustave Le Bon, um psicólogo social, um sociólogo extremamente importante, extremamente lido no seu tempo, com uma grande influência tanto no campo das humanidades como no campo político, porque em última instância a ideia dele é como é que funciona uma massa, como é que funciona uma multidão. E eu gostaria, claro que o objetivo não é esgotar a obra do Le Bon, embora valha muito a pena ler o seu texto principal, que se chama Psicologie des Foules, né? Psicologia das multidões, a psicologia das massas, que é publicado justamente no mesmo ano que Freud publica os estudos sobre a histeria e que ele redige um projeto para uma psicologia científica, ou seja, em 1895. Nesse livro, Le Bon traz várias teses, mas uma das teses mais revolucionárias, mais contundentes que ele fala é a tese da unidade mental das massas. Ele fala de uma alma, de um espírito da massa. E que a gente não consegue entender como funciona uma massa, uma multidão, apenas pelo estudo das psicologias individuais dos indivíduos, das pessoas que participam dessa multidão. Ela precisa ser entendida com uma lógica própria e que, de certa maneira, ela abole aquela autonomia, aquela maneira mental que nós estamos acostumados a conceber o que era o sujeito, o indivíduo até então, pensando que o indivíduo na multidão funciona diferentemente. E que para poder entender como se dá isso, a gente tem que entender como funciona a psicologia das massas. Como se dá essa unidade mental da multidão. E aí ele vai falar então que o indivíduo, a pessoa, dentro da massa, dentro da multidão, ele desenvolve 3 características singulares que ocorrem pelo fato da massa, pelo fato da multidão. Ele vai dizer que a primeira é de uma irresponsabilidade. O sujeito pode fazer aquelas coisas mais absurdas, as mais criminosas, as mais detestáveis, as mais abjetas, que podem ser abjetas para ele próprio, mas na multidão ele tem essa postura irresponsável. Ele é levado, arrastado pela massa. Segundo, é a sugestionabilidade. Basta você encontrar um efeito na multidão que dê a ideia de que a multidão sabe o que fazer, ou principalmente que a partir do seu grande líder ela é orientada para o que fazer. Essa multidão, ela é como se ela rebaixasse seu sentido crítico de cada um dos indivíduos e que se tornasse permeável, cada um deles, a esse efeito de sugestão. Então, o sujeito em posição de líder, ele é capaz de, pela sugestão, organizar a massa ou sugestionar a massa. E daí, então, uma das dimensões pelas quais Freud vai fazer essa analogia entre a multidão e a hipnose e o efeito de massa. E a terceira característica, ao lado da irresponsabilidade, da sugestionabilidade, é aquela que eu gostaria de comentar um pouquinho mais, que é a que nos interessa, a do contágio. Aquilo que tem a ver com a peste, aquilo que tem a ver com a epidemia. O contágio tem a ver com o quê? Ele se dá um duplo. Quando esse contágio se dá na vertical, nós vamos ver então a influência do líder sobre a massa. Mas ao mesmo tempo, na horizontal, ela se dá por uma dimensão contagiosa. É como se cada um funcionando daquela maneira levasse os demais também a funcionarem de uma maneira em oposição, muitas vezes, aos próprios
valores éticos, morais, singulares de cada um dos participantes da massa. E esse foi um dos abalos principais aos quais estava submetido Freud. Freud fala isso explicitamente, né? É que ele se via e se concebia, como toda a antropologia do seu tempo, uma espécie do ápice da cultura, né? Que é a sociedade ocidental, a sociedade europeia, branca, ocidental, né? A capital do mundo, Paris e Viena, na Belle Époque. A noção de primitivos se dava em relação ao desenvolvimento das grandes sociedades culturais europeias. O primitivo é aquele que ficava longe desse centro, funcionava de uma maneira que era muito pouco cultivada. Então tinha essa ideia também que se o processo pudesse acontecer, esse primitivo se desenvolveria até atingir o píncaro da sociedade europeia. Ora, essa sociedade que desaba com a guerra e que Freud tinha acabado de testemunhar. E via também o contágio, então, de como as pessoas poderiam, inclusive, partir para a guerra e para a luta em oposição aos seus valores, a sua posição de desejantes, a sua posição política, unicamente por esse efeito de massa. Ou seja, a psicologia das massas vai colocar uma questão fundamental sobre a noção do que seria, então, o que Lacan depois vai traduzir, com esse sintagma do sujeito. Se o indivíduo, na hora que ele vai fazer aquilo que é o definidor mesmo da posição do sujeito, ou seja, aquela de agente, aquele que assume uma determinada posição, no efeito de massa, esse agente aparece claramente como não instalado unicamente no campo do indivíduo singular. Esse indivíduo singular é, de certa maneira, em tensão com o efeito de massa. É muito importante também lembrar que para Freud, o efeito de massa ele se dá em relação a duas questões fundamentais. Uma é a questão do desamparo. Quanto mais desamparadas se sentem as populações, os grupos, mais elas têm necessidade de atribuir a um líder carismático a posição de um ideal, e que na formulação freudiana esse ideal é um ideal paterno. Esse pai todo-poderoso, que sabe o caminho a seguir, que ama a todos e pune a todos com igual amor e com igual justiça, e que fundamentalmente, no lugar, no ponto onde a massa, a multidão teria que se confrontar sozinha com o seu desamparo, ela elege, ou ela coloca, ela instala um Messias para protegê-lo. Justamente naquilo que ela tem de mais frágil, que ela tem de mais medroso, que ela tem de mais inconsistente. Freud vai dizer, então, essas duas dimensões. A massa, como hipnose, depende de desamparo, ou seja, no entregar-se em função do desamparo a uma suposta proteção de um outro instalado em posição de ideal, e ao mesmo tempo de amor. Por isso é um estudo sobre o amor. Eu amo ao líder, eu amo ao Messias, eu amo ao ser divino, a quem eu atribuo o poder de
sabedoria, de bondade, de clareza, de saber conduzir. Né? Os que me conhecem já sabem que eu sempre menciono isso. Todos os grandes ditadores do século XX tinham como codinome algo que indicava que eles sabiam o caminho por onde conduzir as massas. Hitler era o Führer, condutor. Mussolini era o Duce. O Ceausescu era o conductor. O Mao é o grande timoneiro, o comandante. Fidel, o comandante. No Brasil a gente fez mais forte ainda, nós tivemos Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o pai da nação. Todos então instalados nessa figura que a gente pode captar, e aí vamos ver logo em seguida a ponte com o eu e o isso, essa ponte entre a figura paterna, o patriarcado, a tradição patriarcal, que Freud recupera desde Totem e Tabu. E ele vê como as massas instaladas no interior dessa tradição facilmente elegem como protetor um representante imaginário, mas instalado na posição simbólica desse grande pai. Ora, no eu e no isso, Freud vai dar um passo a mais, talvez ainda mais radical, sobre a questão dessa espalto, dessa clivagem que constitui o sujeito freudiano e da posição da peste, do contágio, do outro, na constituição do sujeito. Vamos voltar à metáfora da peste. É interessante porque a metáfora da peste, ele está falando, em primeiro lugar, claro, peste é uma espécie de nome genérico das grandes epidemias capazes de destruir grande parte da população, mas na nossa cultura a peste remete à peste negra, uma grande peste que destruiu. Os historiadores consideram entre 1/3 e 50% da população europeia na metade do século XIV, entre 1347 e 52. Claro que ela foi declinando lentamente, teve novos surtos nesse meio tempo. Mas foram esses grandes 5 anos. Agora é interessante que na peste, durante a peste, a atitude dos governos e dos médicos e da população em geral. Porque a peste era vista também como referência a essa figura paterna. É um castigo de Deus insatisfeito com os caminhos que o homem deu. Interessante porque o homem procura na frustração de Deus conosco o fundamento desse sofrimento, sem se interrogar sua própria participação nisso. Em que parte ele participa da peste. Então é interessante que os pacientes, as pessoas que estavam acometidas de peste, elas também tinham o efeito de serem isoladas da cidade, junto com os leprosos, junto com os judeus. E em vários momentos, todos esses eram queimados vivos. Então havia algo de gente que era do interior da sociedade, do interior da cultura, contaminado. Eles estavam contaminados pelo mal. Eles eram excluídos, eles eram queimados. E essa exclusão e esse sacrifício tinha uma dupla dimensão, uma dimensão de excluir e de punir os faltosos, mas ao mesmo tempo de fornecer um sacrifício a Deus. A queima e a exclusão do sujeito na peste
era uma resposta àquilo que se supunha ser o gozo de Deus. Como é que a gente aplaca a ira divina? Queimando, matando, excluindo. Aí esse mal que se abateu sobre nós pela ira divina, isso vai aplacar o próprio Deus. Ou seja, em toda a cultura havia desde o início uma dimensão psicanalítica na cultura, porque nós precisávamos interpretar ou descobrir qual o desejo de Deus, o que Ele quer, e também como Deus goza, o que o satisfaz, de que maneira Ele fica satisfeito, de que maneira Ele fica irado, o que o aplaca quando Ele está insatisfeito e cheio de raiva. Ora, no Eu e no Isso, de 1923, Freud vai fazer uma nova revolução nesse conceito de eu. Porque a noção de inconsciente, para Freud até então, tinha a ver com outra noção que nós vamos ver logo em seguida, que também tem a ver com o nosso tema da epidemia da peste, que é o conceito de corpo estranho psíquico. Também é um termo da medicina, um termo de algo que faz mal na medicina. Corpo estranho. Algo que é de fora, mas que está dentro. Ora, Freud achava que o inconsciente era basicamente o recalcado. Aquilo que era excluído à força por uma tomada de posição do sujeito que, não suportando olhar de frente uma dimensão de si próprio, que era incompatível com o sistema no qual ele se reconhecia como um eu, precisava ser excluída, precisava ser banida ou sufocada dentro de si. Essa força que sufocava, essa drang, né? Essa Verdrängung, aquilo que é aplicado pelo próprio sujeito para se ocultar de si mesmo, na sua tendência, era para Freud até então o elemento principal que separava no interior do campo do sujeito um eu e um consciente e um inconsciente. Freud vai começar o eu e o isso com uma outra leitura. Ele vai dizer que é preciso reconhecer que existem elementos do eu que jamais foram recalcados, mas são constituintes dessa instância eu, constituintes inconscientes, porque eles são a marca daquilo que do outro me constituiu. Ou seja, se o inconsciente é algo que ao mesmo tempo é mais íntimo, ele ao mesmo tempo é a marca de como o sujeito foi moldado no campo do outro. Quando ele percebe, ou quando nós percebemos, nós já estamos falando português. Nós já consideramos que o mundo se organiza com uma distinção clara entre ser e estar, entre uma essência e uma contingência. Isso entra no pacote da língua. A gente lê o mundo dessa maneira. Por exemplo, a gente pode descobrir um dia dentro de nós que nós fomos moldados dentro do pacote moral da tradição judaico-cristã. A gente pode descobrir que a gente funciona de vez em quando num átimo a partir das marcas do patriarcado em nós, da nossa tendência de ver na figura paterna a esperança da solução para o buraco no mundo simbólico. Então Freud vai discutir no eu e no isso que aquilo que constitui o eu e aquilo que se separa dele, que o inconsciente não é apenas lugar do recalcado, e que o próprio eu, ele é fundamentalmente esse porta-marcas da marca do outro que ele constituiu. E aí a gente pode entender com novas luzes
a referência que Lacan faz a essa leitura do inconsciente freudiano após psicologia, após além do princípio do prazer, após a introdução da pulsão de morte, após o eu e o isso, quando Lacan vai dizer, lembrando a famosa carta do Rimbaud, je est un autre, eu é um outro. E que, de certa maneira, e a gente vai entender melhor o que fala Lacan nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que o inconsciente não está sempre lá. Ele tem momentos de epifania em que o sujeito se vê como sujeito de um outro lugar, em algo que não cabe na imagem que ele fazia de si próprio. O sujeito acorda de manhã num sonho ruim, banhado de suor, perturbado com a imagem que veio na cabeça, e ele se diz assim: fui eu que sonhei isso, mas como é possível que tenha sido eu que sonhei com isso? Se coloca espontaneamente nesse momento para o sujeito uma interrogação sobre si mesmo. Eu não sou aquele cara que eu achava que eu era. Tem algo que sou eu, que se manifesta, que fala em mim, que dá notícias de mim. As palavras, como falava lá um grande poeta francês, as nossas palavras nos dão mais notícias de nós do que nós achamos que controlamos a elas. A nossa palavra espontânea nos fala mais de nós do que aquilo que nós achamos que nós dizemos através delas. Essa foi um pouco uma das descobertas fundamentais de Freud. E essa vai ser uma das vias pelas quais Lacan vai tentar colocar em primeiro plano a noção de inconsciente e a noção de sujeito. É importante lembrar que a psicanálise com Freud surge num contexto muito concreto, extremamente clínico. Ele tem casos de ele sendo um médico de formação de pesquisa básica em neurociências, se ocupa de histéricas, ou seja, situações psicopatológicas que a própria medicina, que a própria psiquiatria, a própria neurologia não sabia onde colocar. Trata-se de uma simulação, trata-se de fingimento, trata-se de uma doença, trata-se de uma patologia neurológica. E é com essa questão que Freud começa a se ocupar a partir da experiência de Breuer, que ele discute com Breuer quando ele era pequeno, né? Ele tinha 26 anos de idade, começando o seu percurso. Ele escuta do seu professor, seu amigo, Breuer, o caso da Ana, e que ele consegue, de uma maneira completamente clínica, empírica, criar um novo método, em que, insistindo para lembrar do momento que surgiram cada um dos sintomas, ela, num certo momento desse esforço de lembrança, ela se dá conta do que aconteceu com ela, que em seguida dá algo de alívio nessa mulher, e Breuer observa que depois de aquilo acontecer, os sintomas não retornavam mais. Então ele se dedica a ir atrás da origem de cada um dos sintomas histéricos dessa mulher. E ele obtém um grande resultado clínico para uma situação que era extremamente grave, presente em todos os níveis sociais da sociedade europeia, e que ele encontra pela primeira vez, de uma maneira não teorizada, empírica, um tratamento para isso. Freud pega o bastão aí, nessa talking cure, nesse tratamento pela conversa, pela palavra. E ele se dá conta de que, primeiro, esse tratamento estranho, ele se dá com uma conversa. Freud é formado no Instituto de Fisiologia
da Universidade de Viena, liderada por Brucker e pelo próprio Breuer, representantes principais do fisicalismo em Viena. Fazer ciência para Freud foi formado com a ideia de que fazer ciência é poder descrever um fenômeno a partir de linguagem da química e da física e submetê-los a controle experimental nesse plano. Isso é ciência para Freud. Mas ele acaba descobrindo duas coisas muito perturbadoras. Por um lado, que é possível tratar esse tipo de sintoma com algo que não é da ordem da química e da física, mas com a conversa. E segundo, ele vai descobrir que o próprio sintoma histérico tem uma estrutura de conversa, tem uma estrutura de figura de retórica. O sintoma histérico, Freud percebe desde o início, não deixa de ser uma maneira de falar uma história, ou de contar algo, ou de dizer algo que o sujeito não tolera assumir para si mesmo, carregado de conflito, porque ele deseja ao mesmo tempo algo ardentemente, mas ao mesmo tempo ele não dá conta desse seu próprio desejo. Freud então vai dizer que esse sintoma é uma formação de compromisso, em que essas duas tendências que dividem a sua paciente acabam encontrando uma via de negociação em que as duas podem se expressar ao mesmo tempo o desejo ou a fantasia e ao mesmo tempo a sua interdição. Por exemplo, uma das pacientes de Freud está viajando no trem ao lado do noivo da sua irmã. Durante a noite ela sente que ele, dormindo, encosta a sua mão na sua coxa, e a partir daí ela começa a ter sintomas de anestesia e de dor nessa região da coxa. Então, o sintoma histérico para Freud não deixa de ser, então, uma marca no corpo, em que é uma marca de memória. Ela, ao mesmo tempo, lembra o sintoma é uma marca dessa lembrança que é altamente excitante, que vai totalmente no fluxo do seu desejo, da sua fantasia, mas ao mesmo tempo ela vai totalmente no campo da proibição, do abjeto, do horrível, do insuportável, daquilo que não tem, que é inominável. Através de um sintoma de dor ou de anestesia, essas duas tendências se apresentam ao mesmo tempo. Uma lembrança daquela mão que ela tanto desejou nas suas pernas, e ao mesmo tempo ela não é plenamente assumida. Ela não pode ser desfrutada na sua plenitude. Ela é vivida como sofrimento, como dor, como enigma, como perturbação. E é por isso que Freud vai dizer, isso desde o início, que o sintoma é a vida. É o que ele, é a melhor negociação que ele teve para dar vazão à sua satisfação erótica. Num contexto em que isso não é viável, não é possível, não é permitido no interior do seu sistema. Então, você veja, nesse modelo, o conflito se dá porque há a tendência desiderativa, a fantasia, mas ao mesmo tempo a proibição. Então, o que vai para o inconsciente é o efeito, coisa insuportável, que é dar vazão até as últimas consequências desse clamor por realização do desejo. No eu e no isso vai surgir uma nova dimensão do inconsciente. No inconsciente, ele vai ser aquilo que Freud via no que Lacan vai chamar das formações do inconsciente, no próprio sintoma, nos sonhos, nos lapsos, nos atos falhos. São momentos de epifania.
Ele via como momentos em que o sujeito não conseguia mais aplicar essa força, essa oposição, essa Verdrängung contra aquilo que ele mais aspirava, que ele mais desejava. E aquilo vinha à tona, de qualquer maneira, que ele queria se fazer reconhecer, queria gozar, queria ter satisfação, queria se fazer reconhecer naquela dimensão. O sujeito distraía e quando viu, apareceu a verdade. Quando viu, apareceu a tendência. No ego e no id, no eu e no isso, Freud vai ver que o que vem à tona pode ter efeitos também de perturbação, porque o sujeito se dá conta de que ele achava que ele era transparente a si mesmo e que ele era sujeito no nível da sua consciência, escolhendo por si próprio, por livre deliberação, o que ele queria, o que ele não queria, e lá pelas tantas ele se via tomado por uma marca do outro, que também é ele, que é constitutiva dele próprio. E lá pelas tantas ele se vê, olha, eu me dou conta agora que essa minha maneira de funcionar, essa minha forma de dizer, tem a ver com a minha entrega sem reservas, ou a minha constituição que me fez eu próprio pelo outro. Então, nesse sentido, o inconsciente não é apenas o decalcado, mas é a marca do outro, extremamente complexa, porque foram vários outros que me constituíram. Foram várias marcas, várias tradições, não necessariamente sintônicas, não necessariamente harmônicas, e que de tempos em tempos elas aparecem enquanto tais mais claras a mim próprio, que fazem com que eu me interrogue. Bom, mas então, afinal, o que é isso que eu chamo de eu? Esse é o momento ideal para que o sujeito, ao se colocar a questão da verdade de si próprio, coloque a questão que funda a transferência para a suposição de saber, de que aquele sujeito diante de mim, a ele eu atribuo a possibilidade de sustentar a minha busca de saber naquele ponto em que eu falto a mim mesmo, em que a representação não é mais capaz que eu tenho de mim, não é mais capaz de dar conta de mim. Lacan vai retomar, então, todos esses grandes descobertas que Freud faz, que eu tento resumir de uma maneira mais palpável, para poder situar o que eu gostaria de discutir com vocês na segunda parte da nossa conversa, que é como ele vai retomar isso no conceito de inconsciente e como ele vai tomar isso na reintrodução da questão do sujeito. Eu vou propor para vocês, são 9h30, se vocês quiserem fazer questões, aí o Gustavo vai me passar. Temos 76 pessoas online. Oi pessoal, bem-vindos aí. Mas tem alguma questão? No momento, até agora não. Tá. Então nós vamos continuar, depois, quem quiser, no final, envie suas questões para a gente tentar conversar um pouquinho, tá? Então eu vou propor para vocês a gente entrar na segunda parte da nossa conversa. Como eu falei para vocês, esse fio condutor do inconsciente, esse fio condutor que são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, seminário de Lacan, número 11, que vai nos permitir abrir para uma gama mais ampla de conceitos da psicanálise, de modo que esse nosso seminário anual nos permite ter um grande panorama dessas questões fundamentais. Nós vamos tratar aqui, basicamente, da aula 2
do Seminário 11. Uma aula que se chama O Inconsciente Freudiano e o Nosso. Vocês entendem um pouco melhor essa introdução freudiana que eu fiz a essa aula do Lacan. Os que já tiveram a oportunidade de ler, ou de reler, ou de reler para esse encontro, essa aula 2, vão ter em mente que Lacan começa o seu seminário justamente dizendo que uma das coisas de que a peste tinha perdido a força é que a psicanálise tinha perdido a sua âncora na palavra. Ela tinha se apoiado na intuição, na sensibilidade, na emoção, na empatia, ou, mais claramente, na simples direção de consciências. O psicanalista fica na posição de um modelo supostamente mais capaz do que o próprio paciente de lidar com a realidade. Então ele permite uma experiência emocional corretiva para aquele sujeito, que ele pare de funcionar daquelas maneiras que o fazem sofrer e que ele possa funcionar numa maior sabedoria, um ponto de equilíbrio mais sereno, mais apropriado entre as suas tendências, as exigências do superego e a realidade do mundo. Então Lacan vai atacar esse ponto. Ele vai dizer que a psicanálise perde o seu vigor de peste no momento que ela despreza o seu fundamento, que é a palavra. Então, ele vai apresentar o seu projeto de um ponto de vista político e ético, como de revalorizar a palavra como instrumento fundamental de recuperar a sua dignidade. Então, Lacan, vocês lembram, né? Lacan está agora diante de um outro público, não apenas um público de clínicos, agora está com um público de intelectuais, pessoas ligadas à filosofia, às letras, às matemáticas. E então não é à toa que ele começa seu primeiro seminário na escola superior, manual superior, por uma questão epistemológica. Os 4 conceitos fundamentais. Conceitos são, de fato, né, talvez as referências mais fundamentais em toda uma tradição da filosofia. Então, aqui vai dizer assim que a ideia, ele vai colocar entre parênteses a ideia de conceito quando se trata da psicanálise, porque ele acha que justamente, né, o que a psicanálise visa é tratar do real do sujeito, ou seja, de uma tensão que se dá entre aquilo que se dá de fato como sujeito e aquilo que é traduzível no campo, não apenas da palavra, mas no campo da própria lógica. Lacan tem como interlocutores alguns dos maiores matemáticos da França, dos grupos mais importantes na pesquisa da lógica e da matemática. Então, ele está muito empenhado em dar uma continuidade ao seu esforço de tornar a psicanálise uma disciplina com dignidade ética, teórica, e que ela possa acertar as suas contas com a ciência e com a filosofia. Isso não quer dizer que ele vai dizer que a psicanálise é uma ciência, não quer dizer que a psicanálise é uma filosofia, mas ele faz um esforço para situar de uma maneira rigorosa a psicanálise face a esses 2 grandes campos fundantes de uma legitimidade intelectual para qualquer questão que se possa colocar. Então, ele vai dizer, mais do que um conceito que permite tentar traduzir de uma maneira rigorosa aquilo a que ele se propõe de formalizar, a psicanálise está mais próxima do cálculo infinitesimal,
que tem uma abordagem cada vez mais próxima, mais rigorosa, mas ao mesmo tempo que sabe que é uma assintótica, que jamais o discurso vai se colocar, vai sobrepor de uma maneira absoluta sobre o real. Aqui é muito importante a gente avançar com calma, porque, veja, Lacan quer acertar os pontos da psicanálise com a racionalidade. Ele é um francês racionalista, ou seja, ele é dessa tradição francesa racionalista. Tal como Freud, ele não é um irracionalista, mas o que ele busca é demonstrar, no seu esforço de tratar a obra freudiana com os instrumentos mais modernos e intelectuais que ele tem no seu tempo, nós já vimos, a linguística estrutural do Saussure, que ele aprende através da sua interlocução com o Claude Lévi-Strauss, que voltava dos Estados Unidos depois da guerra, em Nova York, onde ele trabalhava junto com um outro grande amigo de Lacan, que era o linguista, né, que trabalhava com fonologia, o Jacobson, Roman Jacobson. E com esse estruturalismo, então, Lacan pretende situar as questões da psicanálise com uma outra ordem de materialismo. Freud, um médico de formação de fisiologia, da mais rigorosa do seu tempo, formula sua teoria muito no acerto de contas com uma das dimensões do materialismo: a biologia, a física, o mundo natural. É muito pensar o projeto de Freud, em 1895. Quem lê, quem tem o projeto em mente, sabe que Freud inicia o seu texto dizendo assim: o objetivo desse trabalho é traduzir os fenômenos psicológicos numa língua como uma ciência da natureza. Como uma ciência da natureza. Muitos dizem que esse como ser quer dizer então que tudo que vem depois era apenas uma heurística, um modo de falar, um apoio metafórico. Mas a gente tem boas razões para dizer que Freud tinha um projeto, de fato, de ver como essas questões linguísticas, essas questões da talking cure, poderiam ser expressas na linguagem natural. Por exemplo, quando ele fala dos circuitos que são estimulados a partir de certas experiências que vão deixando traços definitivos, ou traços facilitados, traços que vão deixar marcas, vão fazer caminhamentos, Bangen, que serão aqueles que vão ser investidos da maneira mais direta nas próximas estimulações, excitações, e que formam redes, que se espalham, que fazem, que deixam marcas que se recobrem de outras marcas, que podem permitir novas formas de circulação, novos circuitos principais e circuitos satélites, que permitem uma variação na circulação. Isso vai depender tanto, então o processo psíquico vai depender tanto da geografia e da extensão dessas marcas, como do suporte, da flexibilidade, da maleabilidade, da plasticidade ou não, desse suporte onde essas marcas são instaladas. Essas marcas de passagem da excitação. Nós falamos então que isso é um materialismo freudiano, que tem a ver com tentar ver como se articulam então essas questões propriamente formais, lógico-linguísticas, com o seu suporte natural. Então essa é uma das formas de um rigor
materialista, mas Lacan se interessa por uma outra forma de materialismo, pelo materialismo dessa estrutura, pelo materialismo da lógica, pelo materialismo da matemática, em que ele vai tentar justamente não demonstrar matematicamente, logicamente, as teorias freudianas, mas mostrar como elas se situam em relação a esse materialismo lógico formal. Ele vai então, desde o início, apoiar na linguística estrutural, mas também apoiado, paradoxalmente, na sua herança de leitor de Heidegger. Mas ele tem uma terceira herança, que é muito pouco falada, mas é muito fundamental, que é a herança da cibernética. Jacobson, além de ser um linguista que se preocupava com a questão da fonética, ou seja, com a pura oposição significante, com a pura lógica da diferença, ele participou das famosas conferências Macy em Nova York. Ele foi um dos membros dessa conferência, que constituiu as bases da programação de computadores e as bases das chamadas redes neurais e das ciências cognitivas. Ele esteve presente, ele encontra com Lacan. Lacan já havia lido o livro de Wiener sobre a cibernética. Ele se interessa. Nós vamos parar um segundinho. Mário, aqui houve um problema um pouco mais sério. O pessoal falou que deu um corte um pouco maior para muitas pessoas a partir do momento que você estava dizendo da herança do leitor de Heidegger. Eu estava falando então, vou retomar daqui. Vocês estão me escutando bem agora? Estão escutando bem? Para alguns parou ali na cibernética. Então isso aqui é um ponto importante. Lacan está tentando a consistência. A psicanálise não pode recorrer a noções como alma, como psicologia, como psique, enquanto uma alma abstrata. Não pode recorrer simplesmente a emoções que pairam no ar. Esse para Lacan é a própria metafísica, no fundo é uma herança religiosa das psicologias. Ele tenta dar um fundamento lógico, racional para a psicanálise, mas ao mesmo tempo mostrar os limites da lógica e da linguística em recobrir o real. Esse próprio limite já está embutido na matemática e na lógica. Vou dar um exemplo para vocês, para os que não estavam presentes na última vez, que nós comentamos isso. Por exemplo, um elemento matemático que é fundamental de toda a história da matemática, que é o famoso número π, que é uma relação entre o perímetro da circunferência com o seu diâmetro, que dá um número que não termina nunca depois da vírgula. A última notícia que eu tive, que teve no computador que está fazendo lá essa divisão, já está na 38 trilhões de casas depois da vírgula, em que não termina de continuar infinitamente. Então é um número que, como falava Gödel, que é verdade, mas não é concebível, não é demonstrável. Existem verdades que não são demonstráveis. Por exemplo, que o número de casas depois da vírgula do π é infinito. Pode ser que esse mesmo computador, se ele continuar infinitamente, durante mais 38 trilhões de anos, continuando a calcular, ele chegue num número lá no final da sua operação, em que o π termine. E esse talvez seja, não se pode excluir a hipótese de que essa seja o ponto fixo de todo o sistema lógico universal. Que o π termina quando a gente calcula com um computador quântico a quantidade com o processador máximo quântico, durante 38 trilhões de anos processando os números depois da vírgula, aí chega um número em que ele termina. E essa talvez seja a coisa mais estável
de toda a lógica. Mas pode ser que não termine. Isso é indemonstrável. Então aqui a gente tem então um exemplo claro. Não pode ser uma questão matemática que não pode ser resolvida apenas por um postulado lógico. Eu posso fazer um postulado, olha, vou considerar que o número π vai até 3 casas depois da vírgula, a partir daí eu faço meus cálculos. Aí eu faço então um axioma, e no interior desse axioma eu vou ter registros de verdade que são válidos no interior desse axioma. Mas todo o real fica fora desse axioma. No interior desse axioma eu consigo operar racionalmente, logicamente, eu consigo até operar no mundo. Eu consigo construir uma ponte que vai de um lado a outro de um rio sem que ela desague, usando o número π calculado no interior desse axioma. Mas isso não quer dizer que eu tenha racionalidade útil no número π. Ou que a minha capacidade de demonstrar racionalmente a verdade recobre o conjunto do real. Essa é a questão que ela quer colocar. Como é possível, ao mesmo tempo, com uma exigência de cientificidade, de razão, dar conta de coisas que estruturalmente nos submetem a isso? Ora, Lacan é um interlocutor de Jacobson. Jacobson teve na cibernética. A cibernética se colocava essas questões. Lacan conhecia a lógica booleana, que ele aprende nos diálogos, provavelmente com os seus diálogos de leitura, né, com os textos dos participantes das conferências de Macy sobre a cibernética. Durante 10 anos se reuniram em Nova York para constituir esse novo campo, que tem toda uma história que a gente não vai discutir aqui, mas eu lembraria para vocês que já no seminário 2 de Lacan ele tem uma conferência sobre cibernética. Não existia nem calculadora elétrica ainda. Lacan já tinha uma teoria extremamente sofisticada. Recomendo a todos que leiam ou releiam essa conferência de Lacan, que está no seminário 2, à luz do que a gente está discutindo aí. Então vocês vejam esse esforço que em Freud era de um materialismo, no acerto de contas da linguagem com seu substrato material, e de Lacan com a própria lógica e racionalidade da linguagem. Por isso que Lacan, então, ao começar sua aula 2 dos 4 conceitos, ele vai discutir essa própria noção de conceito. Porque o problema do conceito já toca numa das questões fundamentais da psicanálise. É aquilo que do real não cessa de não se inscrever. Eu falava da lógica booleana, vocês desculpem não ter levado adiante, mas toda a cibernética, depois toda a inteligência artificial, praticamente até o nosso tempo contemporâneo, ela surge de George Boole, que no século XVIII, na Escócia, cria uma nova lógica, mostrando que com oposições simples, binárias, entre um zero e um presente e um ausente, sistemas de interruptores, eu posso fazer encadeamentos lógicos necessários que me permitem operar de uma maneira de controle total com as operações que me permitem um sistema de articulação desses zeros e uns que, articulados de uma maneira lógica, permitem então essa linguagem reduzida à sua dimensão de sintaxe. Isso fica esquecido durante uns 80 anos, na verdade no século XIX que ele faz isso, 1800 e pouco, não 1700 e pouco. Isso fica uns 80 anos desaparecido, até que um matemático, preparando sua tese nos Estados Unidos, ele reencontra essa lógica e ele vê que essa lógica é capaz de ser aplicada em sistemas de computação de inteligência artificial. Então, toda a nossa lógica computacional tem a ver com essa mesma lógica da qual Freud parte. Ele fala, por exemplo, algumas consequências psíquicas
das diferenças anatômicas dos sexos, em que Freud dizia que era uma questão fundamentalmente lógica, é uma questão de diferença, então uma noção lógica, e que tem um operador que é ou tem ou não tem o falo. Esse é o ponto no tipo de Freud que Lacan. Então, só para falar para vocês, então, por que Lacan faz toda essa retomada da noção de conceito, mas ao mesmo tempo a sua desconstrução? Ele precisa do conceito para poder acertar as contas da psicanálise com a racionalidade, mas ele vai mostrar que a psicanálise se ocupa dessa fronteira. Assim como a inteligência artificial se ocupa dessa fronteira. Uma lógica se ocupa dessa fronteira. O que é capaz de entrar no sistema lógico e o que não é. Por isso que Lacan vai recorrer, por exemplo, à lógica de Gödel, que foi fundamental na construção da inteligência artificial. Em que Gödel dizia que não é possível haver ao mesmo tempo um sistema lógico que fosse completo e consistente. Isso quer dizer que seja um sistema axiomático que dê conta de todos os casos, inclusive de programar a si mesmo, de maneira total e sem resto. É como a matrioshka, né? Aquelas bonequinhas russas, você sempre pode botar uma dentro da outra. Eu tenho o meu sistema, mas eu posso fazer um sistema maior que engloba esse sistema, e um outro sistema lógico formal que também engloba esse sistema infinitamente. Eu nunca tenho o sistema dos sistemas. Isso mostra, então, de que, para o Gödel, que a gente pode ter sistemas que a gente pode operar no mundo, mas que não dão conta de todo o real. Existe uma dimensão que não cessa de não se inscrever. Quando ela quer falar isso, eu não estou falando uma grande mobilidade lógica, trazendo uma questão lógica para o campo da psicanálise para resolver os problemas da psicanálise. Então, Lacan diz que vai tratar de 4 conceitos fundamentais nessa aula. Conceito de inconsciente, de repetição, de transferência e de pulsão. E ele vai começar, então, o seu seminário do ano de 64 pelo primeiro conceito, o conceito de inconsciente. Nós vamos continuar nos nossos próximos encontros a tratar do conceito de inconsciente, dando sequência à leitura do seminário 11 do Lacan, mas eu gostaria que os que não leram trabalhem, leiam ou releiam o projeto científico, o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, o artigo do Freud sobre o bloco mágico, um texto sobre a memória, sobre a inscrição da memória, e que leiam o texto, o inconsciente, do conjunto de textos de Freud sobre a metapsicologia, que ele escreveu num período que nem nós. Escreveu em 1917, durante a guerra, ninguém podia sair de casa, também não tinha nada para fazer em Viena, tudo parado, a economia completamente parada. Então teve muito tempo para pensar, para produzir, e ele escreve então os escritos metapsicológicos, assim como as conferências introdutórias, com o tempo livre que ele tem, porque o mundo não estava favorável para grandes saídas de casa. Isso nos consola um pouco. Então Lacan vai começar a tratar do inconsciente, retomando algo que já havia discutido amplamente nos seminários anteriores, que é a noção do inconsciente estruturado como uma linguagem. Isso é muito importante. Oceanos de tinta, né, foram gastos para se escrever a respeito dessa proposição do Lacan. Então qualquer aproximação corre o risco de ser um tanto simplificadora, mas eu gostaria de propor alguns elementos. Ele está falando então da questão do inconsciente e a questão da estruturação como uma linguagem. Dizendo que o inconsciente ele é uma linguagem, ele é como uma linguagem. Um dos elementos que eu proponho que vocês leiam é que eu tenho em mente desde o início as questões próprias da inteligência artificial. Você pode fazer todo um sistema lógico formal que dá conta efetiva da produção de saber
e de ação, sem que em nenhum momento para isso seja necessária a consciência. Por exemplo, hoje nós temos nos algoritmos de qualquer desses, muitos entrarem no site do corpo freudiano através do Google. Então, o algoritmo levou até nós, ele é capaz também de identificar, por exemplo, o sujeito qual é o risco de depressão que ele tem. Ele identifica isso melhor que qualquer médico, qualquer psiquiatra. Ele vê como é que estão que sites o sujeito está vendo, qual é a alteração das cores da foto que ele muda no Instagram em direção mais escura ou mais azulado, a velocidade, a alteração da velocidade que o dedo dele se desloca em cima do iPad, do pad, lá onde o dedo desloca. O algoritmo consegue prever com maior rigor qualquer o aparecimento de um sinal clínico de depressão, por exemplo. Ele identifica muito melhor do que qualquer clínico o risco de suicídio. Os que já me ouviram falar aqui, os trabalhos aí dos nossos colegas lá do Siddhartha Ribeiro, lá no Rio Grande do Norte, mostram que, fazendo o que o Lacan fazia nas suas reuniões clínicas, estudando o psicótico e definindo o psicótico pela alteração da estrutura lógico-formal do seu discurso, ora, o algoritmo pode fazer isso. Só que ele faz com mais precisão do que o Lacan. Ele consegue prever que a estrutura já está rompida antes mesmo de o sintoma clínico aparecer. 2 anos antes, no caso foi 2 anos e meio antes desse estudo. Então, tanto a inteligência artificial como as neurociências nascem no mesmo momento. As duas pressupõem uma posição de sujeito sem a consciência, sem essa instância autoconsciente deliberativa. Eles não precisam nenhuma nem outra da consciência para funcionar. Funcionam muito bem no interior desse sistema. Mas tem coisas que elas não dão conta. E esse aqui vai se colocar o campo próprio da psicanálise. É interessante pensar que as neurociências contemporâneas, elas vão nascer dos estudos de sistema de biofeedback que estão na origem lá das conferências de Mace, da introdução da lógica booleana na inteligência artificial. Então, por um lado, isso vai ajudar a pensar as neurociências, mas as próprias neurociências vão criar o que se chamou dos dispositivos de rede neural. É como pensar a inteligência artificial que busca mimetizar a distribuição das redes neurais cerebrais. Uma e outra conseguem fazer efeitos de saber e efeitos de ação sem sujeito. Sem sujeito consciente. A questão do sem sujeito é justamente que não tem um último ponto do sujeito. É aí onde entra a articulação que Lacan propõe com o Gödel. Porque o programa ela sempre pressupõe um programador. Claro que agora no futuro, com as novas lógicas que a computação quântica permite, talvez a gente não consiga mais compreender totalmente os efeitos lógicos que nós produzimos muito rapidamente. A lógica booleana trabalha com oposições binárias. O sistema quântico, ele permite, por exemplo, então na lógica booleana você pode fazer uma fita, como fez o Turing, de dispositivos ligado e desligado, combinações de ligado e desligado, cada um corresponde a um estado e uma ação, e com isso você encadear uma lógica perfeita no interior daquele sistema axiomático. Então, sempre é caso. E processando isso rápido, você tem os efeitos que você queria. Na nova lógica quântica, você pode fazer isso, em vez de fazer com 2, você pode fazer com cubos que tenham 8 simultaneamente. Em vez de comparar
a diferença entre presente e ausente, ter ou não ter, você pode comparar 8 elementos simultaneamente. E essas combinações sequenciais de 8 elementos simultaneamente, combinados 2 a 2 ou 8 a 8. Então vocês vejam o salto quântico desse tipo de lógica, que não estava presente no tempo do Lacan, mas que já está aí nesse horizonte. Bom, quando então ele fala que ele é estruturado como uma linguagem, quer dizer que ele pode ser tratado não como uma alma, como um sopro, e necessita de um suporte lógico formal. Por isso que ele vai se referir, né, ao Lévi-Strauss, né, em toda a sua leitura do que ele chama do pensamento selvagem, e não do pensamento primitivo, do pensamento selvagem, que é uma maneira de funcionar o pensamento, e que Lévi-Strauss chamava, que Lacan recupera essa ideia da função classificatória primária. Como é que você faz organizações de certos fenômenos num certo sistema lógico que permite organizar uma realidade compartilhada, não é a única realidade que tem. Realidade quer dizer isso, um mundo reportado num sistema lógico formal, simbólico, compartilhado em rede. Mário, tem aqui uma das pessoas que está acompanhando, você travou para ela quando você estava dizendo como um sopro. Quando você estava aí falando da linguagem, estruturado como uma linguagem, consciente é estruturado como uma linguagem. Então, o que eu estou tentando dizer é o esforço, veja. Lacan está tentando fazer uma teoria, uma concepção do inconsciente que não seja contraditória com o materialismo e nem com a racionalidade. Um dos apoios que ele tem é a linguística estrutural e o outro é na inteligência cibernética, que ele faz lá a conferência dele. Vocês podem, até vou dar uma sugestão, leiam o seminário da Carta Roubada, tanto na versão inicial como na versão complementar em 66, com uma tentativa de dar conta da repetição como um bug num programa de computador. Leiam sob esse ponto de vista, depois a gente pode conversar mais adiante. Releiam o seminário 2 ou o seminário da Carta Roubada, que está lá nos escritos do Lacan, com um sistema formal retirado da inteligência artificial no contexto da cibernética, e que a repetição é esse sistema que faz com que o programa debugue, ou seja, ele não seja mais em aberto. Ele não permite que Freud permitia lá no projeto, que essa reconfiguração constante, apesar de ter as vias principais já marcadas, de novos circuitos que permitiam outros tipos de circulação. Lá nós vamos ter, de uma perspectiva lógico-formal, que é um bug no programa. Ou seja, começa a andar em círculos. Lacan, então, avança na sua teoria então, do inconsciente, estruturado como uma linguagem, não? E ele diz que veja como o Lacan vai tratar desse problema do campo da linguagem. O campo da linguagem precede o humano, ele precede, claro, né, enquanto já organizado no seu campo simbólico formal. É claro, depois dos estudos do Chomsky, que a gente levava a pensar que é uma disposição à linguagem, mas que precisa, como o Freud já dizia lá nos seus textos sobre a afasia, que um aparelho de fala, um aparelho de linguagem, um Sprachapparat, como ele falava, só se constitui no sujeito quando ele está exposto a outro Sprachapparat. Isso é muito fundamental, isso já está no Freud, já está 3 décadas antes do eu e do isso. Um Sprachapparat só se forma exposto a outro Sprachapparat, de modo que o sistema que será formado vai ter as marcas do sistema que apresentou a linguagem simbólica para ele, que formou, que moldou por dentro.
O exemplo mais fácil é que nós somos moldados na alma pelo português, pela língua portuguesa. E nós não escolhemos. Podemos até ter disposições biológicas para uma organização do sistema de linguagem, mas só dadas dessa forma se ela se expõe concretamente a um sistema de linguagem do campo do outro. Então, Lacan vai pegar isso tanto de um ponto de vista simbólico, cultural, como lógico, formal. Ele diz que antes da formação do sujeito, o próprio isso já conta, e nessa conta, o que conta é o contado. O que quer dizer? Ele consegue perceber, né, que está exposto ao campo do outro. Então ele pode contar a si e contar ao outro. O que ele não consegue contar é que esse outro está dentro de si, é que esse outro moldou. Nós não conseguimos contar com o fato de que para pensar a gente já usa o português, que é não eu, mas é eu. Nada é mais fundamentalmente eu próprio do que a língua que me constitui, mas a língua que me constitui ela não é só minha. E eu posso me apropriar da língua, mas eu não a constituo somente. Então posso, por exemplo, me encontrar com os limites da minha própria língua. E é apenas na sequência disso, diz Lacan, que o sujeito se reconhece como contando. Então isso é muito fundamental. Porque como é um sistema simbólico, e que o sujeito vai encontrar que ele também conta nesse sistema, para que ele se identifique como contando nesse sistema, o outro tem que contar com ele. Ou seja, aquele que ocupa o lugar do grande outro deve pressupor um sujeito e se referir a ele em posição do sujeito, de modo que ele se descubra contando no interior desse sistema formal. Eu sou um entre outros desse sistema. Ou seja, sem a pressuposição do sujeito, pelo outro que vai constituir o sujeito a ser constituído, esse sujeito jamais se constituirá. É aquela operação louca que uma mãe faz. Se uma mãe fosse totalmente racional, ela jamais falaria com o seu bebê. Para que ela vai falar com uma criança que não entende nada? Eu perder meu tempo de falar com alguém que não entende? Mas justamente porque ela já antecipa um sujeito ali, que ela é capaz de convidar esse sujeito potencial a se abrir pela possibilidade de se inscrever como num sistema de vários uns que estão organizados num laço social, num laço de linguagem e de língua. Ou seja, o primeiro reconhecimento é o reconhecimento dessa posição de que há um. Que aí é um. Tem algo do um ali. Porque o sistema, veja, no fundo, como na psicologia das massas, a gente poderia dizer, bom, então, nós estamos perdendo nosso tempo de deitar esse umzinho no divã, porque ele é só um efeito de algo muito maior do que ele próprio. Mas o Lacan vai dizer, não, mas aqui há do um. Ou seja, ao mesmo tempo, ele é do um, mas ele é um contábil. Ele é um que se diferencia de outros uns, mas que também são um. Então, a possibilidade de que esse um, sem deixar de ser o um da massa, ele também tem um da diferença. Nas duas dimensões, esse sujeito daria no nosso divã. Então, Lacan vai dizer que a linguística fornece um modelo de estrutura que dá o estatuto ao inconsciente. Então, Lacan vai se referir, e por isso nós partimos daí, ao que ele vai chamar de inconsciente freudiano. Ele vai dizer que o inconsciente freudiano se situa no ponto entre a causa e aquilo que claudica.
O que ele quer dizer com isso? Vamos pegar o argumento do Freud sobre a sexualidade e sobre a pulsão, que ele vai apresentar logo no início dos 3 ensaios. Ele vai falar a respeito da perversão. Ele começa praticamente os 3 ensaios dizendo assim: nossas concepções sobre a sexualidade humana, nossas concepções científicas, nos levaram à conclusão que a sexualidade é aquela tendência que faz atrair 2 indivíduos de sexos opostos com excitação através dos genitais, para que disso resulte um ato copulatório capaz de produzir prazer e a reprodução da espécie. Aí Freud diz assim: bom, basta conviver 1/10 segundo com os humanos para ver que as coisas não funcionam assim. Que tem algo que claudica entre a causa biológica e aquilo que vai ser a sexualidade humana. Os humanos não se reúnem necessariamente, não são necessariamente 2 corpos, não são necessariamente sexos opostos, não se reúnem apenas pelos genitais. Ninguém leva a sério sequer, né, que o fim principal é a reprodução. A reprodução pode ser até um problema, ele pode até procurar um médico contra esse objetivo natural. Eu preciso que o senhor me respeite como sujeito para me impedir que a natureza realize essa dimensão dela. Tem um gap. Então é justamente, ele vai dizer assim: o campo do sujeito é o campo desse gap entre a causa e aquilo que a gente pode formular, aquilo que a gente pode constatar. Isso não quer dizer que o sujeito seja objetivável, que a gente consegue dizer a última coisa do sujeito, mas quer dizer que a gente tem que ter essa hipótese do sujeito e fica que ele não é aquilo que faz com que uma causa não tenha um efeito necessário no campo humano. Pode-se dizer, por exemplo, que então o sujeito é um outro nome da complexidade. Pode ser. Mas nós temos que pensar, então, essa se dá como um da diferença, um mundo único. Então, Lacan continua: o inconsciente freudiano mostra o gap, a ânsia pela qual a neurose se harmoniza com o real. Ou seja, de certa maneira, Freud já havia constatado que a neurose faz, o sintoma faz, e é tornar viável um certo real. E aí ele vai dizer: então o que justifica o tratamento, se afinal de contas aquilo foi a melhor negociação que o sujeito teve para gozar do seu erotismo? A justificativa ética é o preço que aquele sujeito paga para gozar daquela forma. Ele nos procura porque ele está sofrendo, porque ele está em impasse, ou porque ele está desconfiando que aquela maneira de gozar leva a uma solução sem saída ou um impasse de solução, uma insatisfação tal que não convém esse tipo de gozo singularmente para ele. Então ele vai dizer assim, que o real, a base da neurose, não pode ser determinado. Ou seja, não tem a última palavra. Então ele vai dizer assim, que há algo de não realizado. Mas é interessante o não realizado nesse sentido. Esse não réalisé tem no francês uma conotação próxima do que no inglês a gente vai ter do real, to realize. De cair a ficha, de conseguir conceber. Quando o Freud vai falar do inconsciente na interpretação dos sonhos, ele se refere ao inconsciente como das Unerkannte, que foi traduzido como incognoscível, não conhecido. Mas uma tradução literal de o não
reconhecido. Algo que estava lá, mas eu não reconheci. Eu falei como um legítimo representante de um homem formado no patriarcado ocidental, judaico-cristão, e não reconheci. Operava de uma maneira automática nesse sistema que me constituiu e não reconheci. Vejam essa outra dimensão do inconsciente que não é necessariamente, já estava presente de certa maneira. Funciona, é operativo, mas eu não reconheço. E, então é aí que Freud fala, né, como um umbigo dos sonhos. Algo que espera no ar, algo que não nasceu, algo que não se realizou nesse sentido. Então, é por isso que Lacan diz que tenta introduzir, para dar conta do inconsciente, a lei do significante no campo da causa, no lugar onde se produz a iânsia. Vejam, a iânsia só existe como tal enquanto porque o real é o que é, não tem ânsia, simplesmente é a plenitude do ser. É com a linguagem que essas diferenças podem ser marcadas. Então, o próprio problema da ânsia é um problema que se dá num real já marcado pela linguagem. Então, ele vai dizer, e isso é muito importante, que o inconsciente freudiano, diz Lacan, é homólogo ao sujeito. Diz assim. Vou citar literalmente o que fala Lacan nesse seminário. No nível do inconsciente, há algo de absolutamente homólogo com o que se passa no nível do sujeito. Ele diz, isso fala, sapável, e funciona de um modo tão elaborado quanto no nível do consciente, que perde assim o que parece ser o seu privilégio. Então ele se encaminha para o final da sua aula 2, na parte final da sua aula, que ele vai dizer o seguinte: ele diz assim, na falha da fala, algo tenta se realizar intencionalmente. Isso que funciona como sujeito. É algo que quer se fazer reconhecer, que atravessa a fala do sujeito a despeito da intenção consciente. Algo pelo qual, diz Lacan, o sujeito se sente ultrapassado, né? Tomado por, transfixado por. Esse encontro, tão logo se apresenta, é um reencontro. Um reencontro. E que, além do mais, está sempre prestes a desaparecer de novo, mostrando ali, então, a dimensão da perda. Então, ao mesmo tempo, me revela a mim e me fecha. Então, isso vai ser um aspecto importante para Lacan. O inconsciente não vai estar sempre presente, ele vai ter um sistema de abertura e de fechamento. Isso é muito importante na clínica psicanalítica, no campo da técnica. Que tipo de interferência no momento que se abre o inconsciente, que se revela? Que tipo de intervenção no momento que se fecha? Por isso que ele fala, então, que ele diz com todas as leis, o inconsciente é um fenômeno descontínuo. Aparece como descontinuidade. E aí mais ele pergunta, mas seria então o inconsciente um anterior à descontinuidade? E ele diz assim, isso é muito importante. Não é que o inconsciente, não é que no final da análise o sujeito vai se encontrar completamente com o seu self verdadeiro, com aquela unidade fechada que é ele. É o contrário. Nós precisamos nos livrar, diz Lacan, dessa exigência de um mundo fechado para dar conta do sujeito. Essa miragem que se liga a um psiquismo como se fosse um envelope. A gente pensa lá no Apo, no Eupério, do Gianzio. A análise não é a revelação do mundo completo presente que o sujeito vai se assumir como.
Esse sujeito do inconsciente que se revela, ele é sempre parcial, ele é sempre fugitivo. Então, o mundo introduzido pelo inconsciente é o mundo da fenda, é o mundo do traço, é o mundo da ruptura. É aquilo que faz com que o indivíduo não seja um sistema secreto verdadeiro, mas que ele seja já na sua base esse melting pot, né? essa mistura, esse amálgama que o formou sem qualquer exigência de coerência, de sistema, de síntese, de razão. Então ele diz que a fenda faz surgir a ausência, como o grito não se perfila sobre um fundo de silêncio, mas ao contrário, é o grito que faz surgir como silêncio. Naquele momento que o sujeito se dá conta que é outra dimensão de si mesmo, que é um outro, mas que é mais ele do que aquele que ele consegue se representar para si mesmo, no campo do eu. Então ele diz assim que o inconsciente deve ser então procurado no sujeito da enunciação. Ele diz assim: ele se perde tanto quando se reencontra e que, em uma integração, em um imperativo, em uma inovação ou mesmo em uma falha, é sempre ele, o sujeito do inconsciente, que coloca o seu enigma e que fala. E Freud vai ser aquele que conseguiu desenvolver uma escuta, não para um enredo, para a historinha que o sujeito conta, mas que naqueles momentos em que da enunciação, em que algo irrompe, como fenda, como falha, como um outro falando, mas que dá notícias do sujeito na posição de desejante, de faltante, de complexo e da sua fantasia. Então ele vai retomar então a figura do micélio, do fungo freudiano da interpretação dos sonhos, como um ponto central indeterminado. O micélio dos sonhos é sempre do sujeito enquanto indeterminado que se trata, enquanto indeterminado, enquanto abertura, enquanto não um fechado, mas aquele efeito que no momento se revela naquela constelação. A função da censura leva ao apagamento desse algo indeterminado, inacessível. Apaga o indeterminado, a censura apaga o indeterminado enquanto tal. Não deixa que justamente ela impede que a abertura se dê. Aí você entende por que a noção de repetição é tão importante, porque isso é o oposto dessa posição do sujeito. O sujeito ficar preso eternamente naquele bug que não sai do lugar é o oposto da possibilidade da abertura do sujeito. Então, é aí que ele vai tomar como ponto de partida, que ele vai dar continuidade para pensar como a figura principal do inconsciente freudiano, esse famoso esquecimento do nome próprio de Signorelli, em que ele vai retomar o Herr da morte, o Senhor da morte, o Senhor absoluto. E nós vamos, então, terminar, quando ele fala do Signorelli, né? Se perguntando que também, de certa maneira, é nosso ponto de partida da nossa epidemia. Deus está morto? Para Lacan, o mito da morte de Deus, e para Nietzsche, tanto para Nietzsche como para Freud, talvez seja apenas um abrigo contra a ameaça de castração. Nesse esquecimento de Freud, do nome de Signorelli, quem desaparece ali é a morte. No lapso freudiano, a questão é fundamentalmente da perda da potência sexual. Eu não vou ter tempo de retomar lá o esquecimento, mas esse esquecimento tem a ver com o suicídio de um paciente de Freud que tinha problemas sexuais, no meio da viagem de férias de Freud pela Itália. Ele vai dizer que o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila em corte do sujeito, de onde ressurge uma descoberta, um encontro, e que Freud assimila ao desejo, ou seja, aqueles momentos de abertura, aqueles momentos de epifania, em que o sujeito se encontra
como desejo. Ou seja, como incompletude, como algo, é isso que ele tenta dizer, como algo ainda se revelar, como algo ainda não nascido, mas que clama por realização. Mas isso não quer dizer que o final da análise seja essa realização. É simplesmente poder circular desse clamor, né, que se funda nessa impossibilidade dessa completude. Então eu só queria encerrar, para a gente cumprir nossa promessa de encerrar às 22h30, né, retomando esse ponto. Né, quando Lacan, relendo Freud, fala da questão da morte e de Deus, esse momento que a gente está nessa crise, dessa pandemia, né, que a gente pergunta onde é que estava Deus, e que a gente clama por um Messias que encarna o mito de colocar o universo de novo em ordem, né, na ordem binária, né, menino azul, menina rosa, e o universo se recompõe a partir daí. Nós vemos desse ponto de partida da psicologia das massas o quanto que a questão do eu se funde com a questão de nós estarmos em laço social. Nesse momento, então, do maior desamparo, o que se revela é simplesmente a nossa condição mesmo, né, de que não temos as garantias últimas. E é um momento em que, finalmente, a gente consegue olhar para o silêncio das estrelas, de cara a cara, e dizer, bom, é com a gente aqui. Ou seja, um momento de crise como esse, né, é o que nos permite ter, de novo, a chance de nos responsabilizarmos pelo laço social. Porque a posição do sujeito que há de um nesse laço, ela só é mantida sem ter que recorrer ao mito, sem ter que recorrer ao Messias, sem ter que recorrer ao grande Pai, se diante do pânico que pode nos causar o súbito desvelamento, que é essa nossa condição de sempre, a gente se responsabilizar por isso. Então, eu só vou encerrar dizendo que o pânico, numa multidão, tem várias teorias de onde que ele se desencadeia, mas eu diria que tem um momento fundamental. Um sistema funciona quando nós todos acreditamos no sistema. Por exemplo, nós estamos num campo de futebol, tem um monte de gente, o estádio está lotado, tem algumas poucas saídas. Eu não preciso me precipitar para aquela saída, porque eu sei que todos compartilhamos uma ordem de civilização, de que nós vamos deixar os da frente saírem primeiro, em uma certa ordem, todos poderão sair sem nos esmagarmos. Mas existem situações em que nós ficamos no limite extremo. Será que, diante de tal pressão, aquele outro, aqueles outros, ainda vão continuar respeitando essa lei implícita, essa lei tácita que nos organiza como laço social no interior desse estádio, para sairmos organizadamente, sem nos matarmos pelas portas disponíveis? Quando a pressão é muito grande, o risco é que um se precipite para a porta, no segundo se precipite, a gente chega à conclusão, nesse momento de concluir, não vale mais, agora é cada um por si. Então, o risco desses momentos extremos é que esse efeito de manada ocorra, porque a gente não consegue mais acreditar no papel civilizatório do laço social, que Freud dizia que era uma dimensão de amor. Então, eu diria que, para concluir, é por onde a gente vai continuar da próxima vez, é que o inconsciente freudiano, então, não é algo que tem a ver simplesmente com o mundo, o indivíduo, mas tem a ver com essa tensão de que o está inscrito nesse dimensão de corpo estranho, que ao mesmo tempo é dentro e fora, é eu e não eu, é eu e o outro, como constituinte dessa grande questão do sujeito, que ao mesmo tempo é um grande e ao mesmo tempo é uma diferenciação desse Bom, vou parar aqui então, avancei 2 minutos, e se alguém quiser fazer alguma questão, a gente pode ficar algum tempinho mais aí.
Então, gente, enquanto vocês pensam numa questão, só gostaria de dizer para vocês que, então, a próxima vez vai ser, hoje nós estamos no dia 19, o nosso próximo encontro vai ser na primeira quinta-feira do mês que vem. Todos que quiserem receber a nossa mala direta podem nos enviar o seu e-mail, tá? Ou consultar o Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. Tem todas as atualizações por ali. Eu queria aproveitar também, hoje, né, essa live está sendo feita aqui no TRIEP, Instituição Psicanalítica de Jundiaí, né, o Gustavo, e foi o Gustavo e o TRIEP que tornaram possível essa primeira experiência. Eu peço desculpa para vocês dos nossos limites aqui técnicos, a gente espera ir aprendendo com a experiência, mas que a gente que isso não nos iniba, pelo contrário, isso nos entusiasme a nos apropriarmos cada vez mais desse meio, né, que é a nossa tecnologia nos trouxe de bom, que nos permite estarmos juntos, apesar desses tempos que nos obrigam a ficar corporalmente distantes. Esse vídeo vai ficar disponível lá. Então, o Gustavo está me lembrando então, que esse vídeo vai ficar disponível lá no Facebook. Quem tiver algumas pessoas que perderam, falhou, quem se interessar pode consultar o vídeo lá, quem perdeu algum pedaço, tá? Vai estar o vídeo completo. Alguma pergunta? Gente, então muito obrigado, tá? E pessoal, só agradecendo aí. Tá, disposição. Tá, obrigado pela presença de todos. Estão todos convidados então para a nossa próxima reunião, em que nós vamos discutir o capítulo 3. Quem mandar o e-mail vai receber a bibliografia e o programa dos próximos encontros, tá bom? Um abraço para todos e vamos juntos aí aprender dessa fase e partir para uma nova fase de civilização depois dessa experiência tão marcante aí dessa pandemia. Um abraço para todo mundo.